Ok, estamos segunda parte da tarde do dia 5 de outubro de 2020, a reunião de outubro, né, da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento. A gente terminou sustentações orais que estavam programadas para a tarde de hoje, então a gente vai retomar com os processos que ficaram da sessão da manhã e que são da relatoria do doutor Caio. Tá? A gente teve parado no item 38 da pauta, só que o 39 e 40, que seriam os próximos, foram retirados de pauta. Ok? 39 e 40 foram retirados de pauta por solicitação do patrono contribuinte. Então a gente passa para o item 41, com a palavra do doutor Caio. Ok. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância, que, apreciando a impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento relativo à ITR, exigência referente à glosa de área de produtos vegetais declarada por falta de comprovação e arbitramento do valor da terra nua face à subavaliação e não apresentação de laudo. Circunstâncias da autuação e os argumentos da impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Nas ferramentas estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto conforme segue. Quanto à revisão do lançamento, amparado no artigo 145 do CTN, no princípio da verdade material, acolhe a possibilidade de revisar o lançamento, tendo em vista a alegação de cometimento de erro de fato no preenchimento da declaração pelo sujeito passivo, mesmo no que diz respeito a valores que não foram objeto do lançamento. Quanto ao valor da terra nua, nega provimento à impugnação por entender que não houve apresentação de laudo de avaliação que afastasse o arbitramento realizado. Quanto ao pedido de perícia, entendendo ser desnecessária a perícia, requerido, o pedido foi indeferido. Quanto à instrução da impugnação, após transcrição dos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235, acrescentou que a prova documental deveria ter sido trazida aos autos na impugnação. Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, aduzindo os seguintes argumentos em síntese. Repiso os argumentos apresentados na impugnação relativamente ao cometimento de erro de fato na declaração, requerendo a correção do lançamento, seja pelo acolhimento da área de reserva legal, que estaria averbada na matrícula do imóvel, seja no que diz respeito à área de pastagens declarada e ao valor do VTN. Além disso, acrescenta argumentos de que a interpretação econômica lhe seria favorável. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. Recurso é tempestivo e, quanto a esse critério, merece ser acolhido. No que diz respeito à matéria, entretanto, tenho ressalvas a seu integral acolhimento. Vejamos quais são. Conforme se apura no relatório, o lançamento hora em discussão se refere unicamente à glosa da área de produtos vegetais por falta de comprovação, após devidamente intimado, e ao arbitramento do VTN face à constatação de sua declaração subavaliada pelo contribuinte na ITR 2009. Ocorre, entretanto, que o contribuinte em sua impugnação, com suporte no princípio da verdade material, indica terem havido uma série de erros em sua DTR 2009 que alterariam em muitos valores declarados e, consequentemente, lançados. Analisada a impugnação, o acórdão recorrido entendeu que cabia apreciar a matéria, tendo em vista a previsão do artigo 145.1 do CTN, qual indica: o lançamento regularmente notificado pelo sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo. Me parece, entretanto, que não podemos acolher como matéria dos autos as alegações que não digam respeito ao que foi lançado, ainda que eventualmente impliquem em alteração do valor lançado. Isso porque, conforme prevê o artigo 149 do mesmo CTN, o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Aí eu transcrevo aqui os casos que eu entendo aplicáveis, incisos 3, 4 e 5. Além disso, sabemos ainda que o decreto 70/35 prescreve que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. A impugnação mencionará os motivos de fato de direito em que se fundamenta, considerado não impugnada a matéria que não tenha expressamente sido contestada pelo impugnante. É basilar no direito processual que o conceito de lide se resume na contraposição de uma parte à pretensão da outra parte, que é aplicada ao PAF, se resume à pretensão do fisco externada no lançamento fiscal contra o qual o contribuinte se opõe em sua impugnação. É a partir daí que se tem a fase litigiosa do procedimento, tal e qual acima indicado pelo artigo 14 do decreto 70/35. Os artigos 16 e 17, por sua vez, referem-se à contraposição à pretensão do fisco, não fazendo sentido falar em resistência contra aquilo que o fisco não incluiu no lançamento.
E como vimos na transcrição do artigo 149 acima, as hipóteses indicadas pelo sujeito passivo em sua impugnação e agora repisadas nesse recurso, e que não se referem à glosa da área de produção vegetal e ao arbitramento do valor da terra nua, somente podem ser analisadas pela autoridade lançadora em procedimento de revisão de ofício que hoje se encontra disciplinado pela portaria RFB número 719/2016. Apesar disso, especificamente no que diz respeito à área de reserva legal, entendo que devemos analisar o conhecimento com maior atenção, haja vista a prescrição da súmula CARF 122, de que a verbação substitui o ADA. Em que pese referida à área não ter sido objeto do lançamento, até porque sequer foi declarada na DTR 2009, em sua impugnação, o sujeito passivo argumentou que referida área deveria ser considerada na apuração do valor do ITR devido, pois referida área constaria da matrícula do imóvel desde antes da ocorrência do fato gerador do ITR 2009. Analisando a questão, o acórdão recorrido assim decidiu: constata-se que uma área de reserva legal de 125,2 hectares, as folhas tais do imóvel, foi averbada em 9/6/88 junto à matrícula, sendo tal providência, portanto, tempestiva para exercício 2009. E aí ela mantém a glosa com base no ADA exclusivamente. No recurso voluntário, o contribuinte reforça sua argumentação quanto ao acolhimento da referida área, repetindo que sua comprovação restaria inequívoca face ao registro da matrícula do imóvel. Entretanto, ao se consultar a matrícula do imóvel, a folha 124 e 125, se constata que o que ali se encontra registrado não se trata de área de reserva legal, sim de área de preservação permanente. Tá? Eu fiz a transcrição aqui, que era para a gente evitar de ter que ir lá no documento. No livro, permanece a reserva de preservação permanente de toda a floresta, formas de vegetação, Como se apura facilmente a verbação em questão de respeito à área de preservação permanente, que em que pese para fins de apuração do ITR devido a acabar tendo o mesmo efeito que é o acolhimento da mesma área a título de área de reserva legal, é certo, porém, que a área de APP não se pode aplicar à súmula CARF 122. E não se podendo aplicar a súmula ao caso, resta afastada a possibilidade de conhecermos de ofício essa arguição que, como as demais antes assinaladas, somente pode ser objeto de pedir revisão de ofício perante a autoridade lançadora, não sujeitando ao processo administrativo fiscal. Dessa forma, no que diz respeito à admissibilidade das matérias postas a exame na peça recursal, meu entendimento é de que só podemos conhecer dos argumentos relativos à glosa de área de produtos vegetais e ao arbitramento do valor da terra nua. E considerando que essa proposição seja feita pela turma, abaixo analisa. Acho que aqui nós temos que fazer uma parada, porque eu acho que essa minha colocação não vai ser acolhida, certo? Aqui é aquela questão que eu coloquei desde o início, de que eu considero que não se deve conhecer aquilo que não foi lançado. Você está sem áudio, Rony, desculpe. Acho que a gente já debateu bastante nessa questão. Uhum. Vamos colocar a votação direto e, conforme for, aí alguém faz o voto vencedor, se for o caso, e se prossegue no encaminhamento, né? Mário, como vota? Essa questão aí da não conhecimento, né, eu acho que tem que... É o que você falou, já foi debatido aí, eu acho que é caso de conhecimento do que foi. Mas eu estou vendo aqui que eu estava olhando o recurso, ele não pede muita coisa além da área de reserva legal, não, né? Não. Então, só a questão do conhecimento parcial, porque não foi decidido lá, não foi avaliado lá na fiscalização. Eu acho que para mim seria... Eu, sinceramente, só peguei esse processo porque ele está antes na pauta, tá? Mas, assim, eu tenho processo para frente em que essa questão é mais relevante do que nesse. Nesse aqui, não. Acolhendo ou não, ele não vai ter razão de qualquer maneira. Mas fica a seu critério, se você quiser modificar o voto... Porque senão eu vou ser incoerente daí com os demais, né, Rony? Fica incoerente. Então, em relação a essa questão do conhecimento dessas matérias, ainda que pequenas, poucas, etc., o Mário não precisa dar, só fala, conhece ou não conhece? Conhecendo o recurso e dar o provimento parcial. Só na questão... O provimento eu vou analisar depois. Só o conhecimento, Mário. Você conhece integralmente o recurso? Conheço do recurso, isso.
Eu não li aqui, eu estou vendo. Foi o que foi discutido na decisão de piso, eu conheço de acordo com o que foi discutido lá. Ok. Martim? Eu conheço das ligações das áreas ambientais, sim. E, Ricardo? Ricardo? Eu também conheço do recurso todo. Ludmila? Também acompanho a divergência para conhecer. Caio, só uma dúvida, por favor. Só para deixar bem delimitado para mim. Na impugnação, ele questionou essas áreas ambientais e a DRJ se pronunciou sobre elas. Sim, ele disse que houve... Só não está na DITR. Isso não está no lançamento. Não está na DITR, não está no lançamento, mas ele colocou na impugnação e a DRJ se manifestou. Isso está na DITR, tá? E ele disse que houve erro de fato no preenchimento da DITR. Só que Mas ele disse isso, né? Disse na impugnação. E a DRJ se manifestou. E a DRJ se manifestou. Tá, eu conheço também. Ok. Conheço instaurado, conheço. Ok, eu também conheço, então o doutor Caio pode prosseguir, então. Ok. Com relação à área de reserva legal, e eu não estou, sinceramente, eu não estou lembrado aqui com relação à área de APP, se ele pede se a manutenção pela DRJ é simplesmente com base no ADA. Eu precisaria abrir. Eu estava revisando o processo aqui e eu não me recordei com relação a isso. Os outros argumentos estão todos aqui analisados. Com relação à área de reserva legal, eu não vou dar conhecimento, até porque eu já analisei aqui em cima. A argumentação dele é que ela tem averbação, e na verdade não é averbação de área de reserva legal, a área de reverbação de área de preservação permanente. Então eu não vou acolher, tá? Com relação à glosa de produtos vegetais, quanto à glosa da área de produtos vegetais aplicada pelo lançamento, pela falta de sua comprovação, recurso voluntário transcreve a argumentação já posta a exame por meio da impugnação e acima referido no relatório, de onde extrai o seguinte, por especialmente relevante para a presente análise. Que no ano de 2007, o contribuinte impugnante plantou uma pequena área com eucalipto e pinos, em cuja produção não se utiliza insumos, como de fato não foram utilizados nenhum tipo de insumo agrícola pelo contribuinte. Que os eucaliptos e pinos demoram 8 anos para serem devastados e assim obterem-se varas comercializáveis para uso da construção civil ou como lenha, o que somente ocorrerá no fim de 2015 e meados de 2016. Que em razão da falta de renda do imóvel, o contribuinte não tinha condições de investimento, como também, por residir no litoral, não tinha interesse em efetuar plantações de vegetais produtivos e comercializáveis na área em questão, senão o reflorestamento com eucalipto e pinos, o que ocorreu em parte em 2007 e uma segunda etapa no ano de 2012, conforme se extrai da planta a área e fotos ora-relacionados. Pois bem, como se extrai do lançamento sua DTR 2009, o contribuinte declarou que todos os 536,9 hectares da área do imóvel se refeririam à área de produtos vegetais, o que, por suas próprias afirmações, seja na impugnação, seja no recurso voluntário, se verifica não ser verdadeiro, sendo, já por esse motivo, correta a glosa procedida. Além disso, no trecho acima, extrai-se, não extrair-se, que, exceto no que diz respeito a uma área não especificada em que teria plantado eucalipto e pinos, não haveria nenhuma outra forma de produção vegetal no imóvel em 2009. E essa constatação não requer prova alguma, está expressamente admitida pelo contribuinte em sua impugnação e no recurso voluntário. Já no que diz respeito à suposta área em que alega ter plantado eucalipto e pinos, de sua própria defesa se extrai que não há nenhuma comprovação de qual área seria essa em hectares, nem tampouco se pode fazer qualquer apuração tomando por base os insumos aplicados, pois, como alegado, não foram utilizados insumos em referido reflorestamento. Tampouco há indicação nos autos de compra de mudas que teriam sido plantadas na propriedade, de modo que a simples alegação de que plantou eucalipto e pinos na propriedade carece de demonstração mínima, no que não se podem, evidentemente,
evidentemente, afastar a glosa procedida, nem mesmo parcialmente, eis que não há nenhum início de prova das alegações da defesa nos autos. Assim, no que diz respeito à glosa da área de produtos vegetais, deve ser ela mantida integralmente, não procedendo dos argumentos do recurso voluntário. Do arbitramento do VTN. Quanto ao arbitramento do VTN, entendo que a irresignação do contribuinte é procedente. Vejamos por quê. Na intimação de folhas 4, conta a seguinte intimação para o contribuinte relativamente à comprovação do valor declarado na DTR 2009. Para a comprovação das áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os documentos abaixo, relativos às áreas plantadas no período tal. Para comprovar o valor da terra nua declarado. Aí ele pede o laudo, né, devidamente registrado no CREA. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas fazendas públicas estaduais, exatorias ou municipais. Prossegue demonstrando o valor a ser arbitrado conforme a aptidão agrícola de acordo com os valores extraídos do CIPT. Em sua impugnação, o sujeito passivo se opõe ao arbitramento, trazendo para análise uma avaliação do imóvel feita pela Prefeitura de Itaió, Santa Catarina, para efeito de TBI, que analisada foi assim rejeitada pelo acórdão referido. Dessa forma, cabe ressaltar que, em se tratando de arbitramento do VTN, consta devidamente registrado que o valor declarado foi considerado subavaliado por encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com base no preço no terceiro menor valor de VTN por hectare apontado pelo CIPT para aptidão agrícola Matas, informado pela Secretaria Municipal de Agricultura para o município onde se localiza o imóvel. Em se tratando do valor da terra nua, caberia ser comprovado seu valor por meio de laudo de avaliação por profissional habilitado acompanhado de RT devidamente anotado no CREA, atendendo aos requisitos da NBR 14653, grau de precisão 2. No entanto, nas duas oportunidades, esse documento não foi apresentado para comprovar o valor da terra nua do imóvel a preço de mercado. Em 1º de janeiro de 2009, intimando os contribuintes a requerer o acatamento do VTN no valor de tanto, sob a alegação de tratar-se de valor de mercado. Para o exercício em questão, e apresentar o documento que denominou avaliação de imóvel pela Prefeitura Municipal de Itaió, que consiste numa minuta de apuração do valor do imóvel para fins de TBI, sem constar como tal valor foi apurado. Saliente-se que nesse documento consta expressamente que a informação prestada poderá, a critério da Prefeitura, ser comprovada através de fiscalização pelo departamento competente. Assim, tal documento seria apenas fonte que deve ser analisada dentro do contexto e juntamente com laudo de avaliação e outros documentos. Com todo respeito ao convencimento do ilustre relator do voto na primeira instância, considero que a recusa dos documentos apresentados pelo contribuinte não foi correta. A uma, porque na intimação para apresentação de documentos não houve especificação sobre o que deveria constar na informação colhida junto à Fazenda Pública Municipal, a fim de que tal informação fosse acolhida como apta a desconstituir o arbitramento. E quanto a isso, note-se, quando se refere ao laudo técnico, que sem nenhuma dúvida é o documento que melhor se aplicaria para o fim desejado, a intimação é bastante precisa e criteriosa quanto aos requisitos a serem observados pelo referido laudo. Eu transcrevo novamente. Já quanto ao documento alternativo que poderia ser entregue, não há tal especificação, de modo que recusar-lhe a validade ao argumento de que referido documento não constaria como tal valor foi apurado, saliente que nesse documento consta expressamente a informação que poderá ser revista. Ora, apenas a título de comparação, não consta também a forma como a Secretaria Municipal de Agricultura apurou os valores que informou no CIPT e que foram utilizados para o arbitramento em questão, e nem por isso referidos valores foram recusados pela fiscalização. Veja-se, o que estou tentando mostrar é que os argumentos utilizados para refutar o documento produzido pela autoridade fazendária municipal não constaram de nenhuma intimação ao contribuinte, de modo que este pudesse, de antemão, buscar a informação que lhe aproveitasse. Lhe foi simplesmente informado que um documento expedido pela Fazenda Pública Municipal lhe aproveitaria, e foi o que ele buscou. Refutar essa prova pelos argumentos indicados, a meu ver, é inclusive contraditório com a própria afirmação da decisão de primeira instância, de que o CIPT é alimentado por informações da Secretaria Municipal de Agricultura,
sem que também não se saiba como referidos valores foram apurados por aquela secretaria. Não me parece razoável dizer que um laudo, que, por um lado, que a informação prestada pela Secretaria de Agricultura é válida e a prestada pela Secretaria da Fazenda, não, ainda que indiquem valores distintos. Trata-se, a meu ver, de aplicação pura e simples do que prescreve o artigo 2º da Lei 9784, no que diz que atuação segundo padrões éticos, decoro e boa-fé. E considerando uma atuação do fisco com boa-fé, me parece que devemos acolher a prova trazida nos autos da folha 122, da forma como indicado no termo de intimação fiscal de folhas 3 a 6, alternativamente ao laudo técnico, como prova do valor da terra nua, em contraponto ao valor indicado pelo CIPT. E acolhendo o referido documento como fonte de valor da terra nua ser contraposto ao VTN arbitrado, temos que observar que no documento de folha 122 constam as seguintes informações: valor tal, os valores que serão dispostos naquele documento. Desses valores, extrai que se adotarmos este valor como VTN, para efeitos do presente lançamento, teríamos na área apurada pelo lançamento, 536,9 hectares, um valor total de R$ 971.831, valor muito superior aos 60 mil declarados e que evidencia a subavaliação do VTN declarado, mas que também não chega aos 1.610.000 arbitrados. Por esse motivo, acolho o recurso voluntário quanto ao documento de folha 122 para alterar o VTN arbitrado de R$ 3.000 por hectare para R$ 1.810,08 por hectare, resultando no VTN de 971, 931 e 95. Por todo exposto, voto por conhecimento parcial do recurso, apenas o que diz respeito. Aí aqui eu tenho que alterar, tá? Para consignar que fui vencido. Na parte conhecida da provimento parcial ao recurso, modificar o VTN. Isso fica na ata, Caio, não fica no teu registro. O seu voto fica do jeito que está, na ata. É verdade. Bom, está aberta aí a questão, né? Eu entendi o raciocínio do Caio em relação à questão do VTN, mas assim, que preocupa um pouco aqui a portaria que regra essa questão da utilização do CIPT. Ela fala expressamente aqui, a portaria 447 de março de 2002 da Secretaria da Receita Federal, ela fala no artigo 3º que a alimentação do CIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das secretarias de agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra nua. Eu acho que seria a tua interpretação, lógico que você não foi por essa linha, né? Mas é porque tem uma norma especificando, né? Que é a portaria 444, fala em secretarias de agricultura ou entidades correlatas. Então, o arbitramento para ser feito do CIPT tem que ser feito dessa maneira, senão não é o arbitramento do CIPT, é outra coisa, quer dizer assim, pelo menos pelas normas da Receita Federal. Eu só fico pensando se talvez esses valores da Secretaria de Fazenda não possam ser considerados uma entidade correlata, né? nessa linha. Eu compreendo, a minha argumentação é toda no seguinte sentido: quando o contribuinte é intimado a apresentar documento que prove o valor declarado, a intimação ela expressa ao dizer, serve o laudo, mas o laudo tem que ser assim. Uhum. Normas da BNT, tá? Traça direitinho. E aí ele fala, alternativamente àquele laudo, com todos esses requisitos, eu aceito um documento emitido pela exatoria municipal, sem dizer mais nada. Esse documento que ele trouxe, em que pese ele estar num formulário relativo à transferência pelo TBI, ele é um documento oficial, emitido pelo município de Itaió, pela Secretaria de Fazenda, né, justamente pelo órgão que apura o tributo da prefeitura. Quer dizer, eu também acho que ele poderia ser melhor executado, mas se o contribuinte foi intimado a apresentar isso. Eu vou ver o que ele foi intimado exatamente, mas tem lógico que assim, passar a palavra, Mário, quer falar, por favor, Mário? Justamente nessa linha, né? Aqui na folha 2, o termo de intimação, na verdade não é folha 2, não. Ele fala assim, alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pela Fazenda Pública Estadual ou Municipal,
Não. Assim como aquelas matérias, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Então, eu acho que não é uma avaliação tão simples. Aqui ele ainda fala da apresentação de métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção. Eu acho que essa avaliação do prefeito do TBI está muito simplória, não daria para considerar, não. E aqui não trabalha nada em questão de terra nua, né? Apesar que deveria ser até mais barato, vamos dizer assim, mas eu não iria. Às vezes, quando a gente pega as declarações do Secretaria Municipal de Fazenda também, né? Eu nunca tenho considerado, não, por entender que não está cumprindo esse requisito aí de ser declinado quais são métodos, critérios dessa avaliação, novamente. É um caso difícil mesmo, concordo aí. Dá para julgar de qualquer maneira, digamos assim, para qualquer lado, né? Deixa eu só ver de novo o que a DJ falou e fica aberto aí para os colegas também se manifestarem, tá? É um caso interessante. Esse documento da Secretaria de Fazenda foi apresentado quando? Foi na impugnação que ele apresentou, Caio? Ou foi na profissionalização? Estou vendo aqui. Foi deve ter sido na impugnação, né? Como ele é um processo paradigma, eu tirei todas as referências e aí eu agora tenho que ver tudo de novo aqui. Tá tranquilo. Tá? O que eu estou falando com esse paradigma é o seguinte, levem tudo para a sessão de votação, depois vocês arrumem, porque senão às vezes fica difícil, né, que a gente quer botar referência de folhas e tal. Então, depois que for a votação, depois vocês fazem aquela formatação que eles estão pedindo, né? Mas tudo bem, vamos lá, deixa eu só ver aqui. Não entendi o raciocínio do relator, acho que, enfim, fica um pouco a critério de vocês, esse realmente não dá para julgar os dois lados, eu acho, não tem assim, o que está sendo pedido realmente, na intimação fala essa questão de um documento, né, a lei fala a portaria fala de Secretaria de Agricultura, ou então alguma entidade congênere, né, alguma coisa similar. Né? Agora, a intimação para o contribuinte foi aceitando, em tese, algum documento de Fazenda Pública Estadual, exatoria. Aí ele trouxe esse documento aí, que vocês estão todos provavelmente vendo, né? Da folha 122, que diz respeito ao ITBI. É lógico que não foi feito aí para o VTN, né? Foi para outros fins. Esse documento foi apresentado na impugnação e antes também. Você vê que ele reproduz aí na página 7 do voto, ele está trazendo aí o posicional da DRJ. Ele falou: apresentar o documento se denomina que consiste em minutos de apuração do valor do imóvel para fim de TBI, sem constar como tal valor foi apurado. Desde que desse documento consta expressamente que a informação prestada poderá a critério. Isso foi a decisão da DRJ. Que também fica um pouco assim, esse cálculo que você fez, cara, você chegou nesse valor aqui, benfeitorias, que o valor terra nua do imóvel geralmente é o valor da terra, é o valor total do imóvel, menos as benfeitorias, menos o valor das culturas passagens. Vamos ver se tem todos esses dados. É que o cálculo, se você pegar o documento de folha 122, ele vai indicar lá um valor por hectare com base naquele UFM por hectare. Ó, ele indica ali na unidade fiscal do município deve ser, né? Ele indica 2,78 UFMs por hectare. Só que o valor da UFM está ali em cima, 75. Então você tem que multiplicar 75,42, que é o que eu fiz ali. 75,42 por 2,78. Para ter o valor por hectare. E aí multiplicar pelo 130. Pela área, né? Pelo 130 não, pelo 536,9. Aí você vai ter os 910 mil.
971 mil. E o contribuinte acha que esse documento dá, você fez os cálculos aqui e você chegou à conclusão... Foi ele que juntou o documento. Intermediário, né? Foi ele, exatamente. Quem também disse que é o fiscal da fiscalização. E ele chegou, ele apresentou simplesmente esse documento e disse... O que ele falou? Ele disse que isso aí representa que VTN, esse documento, na avaliação dele. Assim. Ele apresenta esse documento em contraposição ao arbitramento. O arbitramento levou o valor do imóvel para 1.810.000. E aí ele meio que está acolhendo, que está subavaliado, porque ele declarou só 60 mil. Só que pelo documento que ele traz da Prefeitura de Itaió, o valor da terra nua seria 971 mil. Então ele fica bem no meio do caminho. Sim. Mas ele chega a esse valor, não? Ele não fala desse valor, ele utiliza esse valor. Eu não estou lembrado se ele chega a fazer esse cálculo aqui. Mas... É que minha preocupação é um pouco assim, que chegar lá embaixo, assim, aí o pessoal talvez não, não concorde com sua interpretação, porque você está fazendo... Eu acho até que o cálculo, pelo que eu entendi do teu cálculo, é mais ou menos isso mesmo. Você está calculando o valor do imóvel pela unidade fiscal, bota pela área, tira as pastagens, tira o valor da área explorada, tira as benfeitorias, seria o valor da terra nua. Mas, enfim... Não é caso difícil mesmo. Vamos passar para votação então, senhores. Eu acho que assim, alguém quer pedir visto ou tem uma conclusão aí melhor. Eu vou passar a palavra então, Mário. Com a palavra. Eu vou divergir da conclusão aí no sentido de acatar esse documento apresentado como hábil para comprovar o valor do BTN. Eu acho que ele está muito singelo e não atende o que está na intimação, que fala que tem que estar elementos comprobatórios. Então, é negar provimento ao recurso. Ok. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Eu vou acompanhar a divergência, porque realmente eu acho que não é um documento apto a preencher todos os requisitos, apesar da autoridade fiscal ter aberto a possibilidade de apresentação desse documento alternativo, eu acho que ele não tem esse método direto, comparado, ou pode com aquelas efetuadas apresentando os métodos de avaliação, fonte pesquisada, eu acho que é precário. Eu vou acompanhar a divergência. Deixa eu só anotar os votos aqui, que está meio enrolada essa votação. Deixa eu ver. Então, quer dizer, vamos lá. Todo mundo sumiu aí? Ludmila, você está vendo também? O pessoal sumiu para você? Não, está todo mundo aqui. Eu não estou vendo aqui Então, Mário divergiu. O Martim com relator. Ricardo, relator. Ludmila divergiu. Tá, o Caio, relator, então é com o relator. Leonan, como vota? Eu vou acompanhar o relator. Eu gostei da exposição. Acho que ele está bem. Leonan com o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Juliano. Também vou acompanhar o relatório, porque eu acho que deve ter sido feito aqui na impugnação, o contribuinte apresentando esse documento, já que ele não apresentou na fiscalização, se talvez a DRJ baixar para os autos para a autoridade fiscal se pronunciar se esse documento era hábil ou não, para comprovar aí, para atender os termos de intimação, tá? Mas ela tomou, porque foi um documento que o contribuinte trouxe e não apresentou pela fiscalização, pelo que eu entendi aqui, né? Então deveria ter sido dada essa oportunidade, que aí o contribuinte poderia até chegar, não, mas se não aceitam, me traz outro documento, mas acho que isso não aconteceu. Simplesmente a DRJ chegou, não, isso não serve, e, enfim, eu acho um pouco complicado aqui, né? Eu acho que, a grosso modo,
qual seria esse documento, outro que ele poderia aplicar. Acho que fica um pouco difícil ele fazer a defesa dele nessa situação. Então, ficou por maioria de votos no que diz respeito ao mérito, ficou modificado o VTN arbitrado, esse valor aí que foi encontrado, né? A gente vai precisar de alguém para fazer o voto vencedor da questão de quem que pode fazer? Alguém se habilita? Ninguém se habilita? Então, vamos eleger alguém. Doutor Juliano, o que você acha? Fazer um voto vencedor? Pode ser? Vai ser só em relação à questão do conhecimento, tá? Então, assim, pode ser a questão que pode ser que tenham outros, né? Nessa mesma linha, mas se fosse ponto, vai ser basicamente reprisar, tá? Porque eu acho que o Caio tem outros processos que ele também tem a ver, mas também, evidentemente, levando isso em consideração, na hora de designar para outra matéria vencedor, o Juliano será o último da fila, tá? Ok? Pode ser? Pode ser. Vou treinar um pouquinho. Então tá, então ficou isso, ficou conhecido o recurso integralmente, vencido o relator, que conhecia parcialmente, né? E na parte conhecida foi dado provimento parcial recurso para modificar o VTN arbitrado para 1810,08. Mas é um caso bem difícil mesmo, acho que qualquer resultado estaria bem possível, né, dadas as provas que tem nos autos. Então pode passar 42, Caio, por favor. Ok, só um pouquinho. São Joaquim Florestal. O 42 é repetitivo. O 43. É repetitivo, né? Então 42 fica replicado. Resultado, vamos passar 43, então. São Joaquim Florestal. Com a palavra, o relator. Ok. Esse não vai ter a questão da preliminar do conhecimento. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da Corte de primeira instância, que, apresentando impugnação do direito passivo, julgou procedente o lançamento relativo ao ITR, a exigência referente à glosa da área de preservação permanente por falta de comprovação após intimação. Consultado o IBAMA, verificou-se a declaração da APP em ADA no ano de 98 de 1.339,7 hectares, valor este que foi acolhido pela fiscalização como sendo o correto, glosando a diferença entre o declarado, 6.028, e o valor acima, 1.339,7. Arbitramento do VTN por subavaliação. Em sua DITR 2004, o contribuinte declarou um VTN de R$20 por hectare, valor bastante inferior ao coletado no CIPT, como praticado na região, R$100 por hectare. Procedendo seu arbitramento, pois o contribuinte intimado não apresentou o laudo de avaliação que demonstrasse o valor declarado. Circunstâncias da autuação e argumentos da impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão formalizados os fundamentos da decisão, conforme segue. Quanto à APP, após analisar a documentação dos autos, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu pela manutenção do lançamento, eis que não houve apresentação do ADA. Quanto ao arbitramento do VTN, indica que a impugnação estaria confundindo os conceitos de área tributável e valor da terra nula tributável, e que, por isso, sua argumentação seria improcedente. Cientificado o acórdão recorrido, seja passivo interpor recurso voluntário, aduzindo os seguintes argumentos em síntese. Além de revisar seus argumentos na impugnação quanto ao VTN, acrescenta que, relativamente à apresentação do ADA, além de já constar nos autos o ADA 98, teria apresentado também a ADA retificadora em 2004, informando toda a área de preservação permanente glosada. Afinal, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conhece. Como vimos na exposição acima, a matéria posta em análise nesses autos se resume à prova da área de preservação permanente e do VTN. E para comprovar suas alegações, o recurso voluntário traz a exame novos documentos às folhas 68 e seguintes que, por se tratarem de documentos destinados a contrapor os argumentos utilizados pelo acórdão recorrido para a manutenção do lançamento, devem ser aqui acolhidos e analisados com fundamento no que dispõe a linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do 735. E sendo simples caso de análise de provas, aplica-se o que determina o artigo 29 do decreto 735. Com esse mandamento em mente, passo a analisar as provas trazidas aos autos relativamente às matérias postas em análise. Na APP. APP eu vou passar batido, tá? A manutenção da APP aqui foi simplesmente por não entrega do ADA. Não, aqui tem a questão do laudo
do laudo posterior. Eu vou ter que ler. Tá? Então, de início, devo registrar minha discordância quanto à simples desconsideração do laudo técnico de vistoria emitido pelo IBAMA e que consta as folhas 33 dos autos, ao argumento de que ele não se reveste das formalidades normalmente exigidas para a emissão de um documento dessa natureza. Ora, quais seriam essas formalidades? Estão previstas em alguma norma vigente? Qual? E quais formalidades não foram atendidas? A resposta a essas perguntas é importante para que se proporcione ao contribuinte amplo direito de defesa, a fim de que, em sede de recurso, possa acolher os argumentos do acórdão recorrido ou, caso com eles não concorde, refutá-los. Mas se as formalidades descumpridas não são apontadas claramente, como se defender? Além, ao lado disso, agora com apoio nos documentos trazidos para análise no recurso voluntário, verifico que a folha 68 dos autos, o contribuinte anexa a cópia autenticada do ADA retificador relativo ao exercício 98, registrado sob número tal, exatamente o número indicado pelo laudo de vistoria de folhas 33, onde consta que a área de preservação permanente do seu imóvel possui 6.028,7 hectares, exatamente conforme declarado pelo contribuinte na sua DTR 2004. Temos, então, dois documentos oficiais, o ADA e o laudo de vistoria do IBAMA, que atestam a área de preservação permanente declarada pelo contribuinte, e, a meu ver, aptos a afastar a glosa procedida, até mesmo porque o ADA, em que se fundamentou a fiscalização para a indicação da área de 1339 para a referida área ambiental, foi retificado conforme se verifica as folhas 68. Assim, considerando as provas nos autos, acolho o recurso voluntário nesse ponto. VTN. Quanto à contribuição relativa ao VTN, diferentemente, meu entendimento está em perfeita consonância com o acórdão recorrido, de modo que, não tendo o contribuinte trazido aos autos nenhuma prova ou laudo de avaliação que afaste o arbitramento procedido, meu entendimento é pela sua manutenção. E, para tanto, com respaldo no parágrafo 3º do 57 do RICAF, aprovado pela portaria tal, abaixo reproduzo as razões de decidido o acórdão recorrido quanto à matéria que faço minhas. Eu vou pedir vênia para não ter que ler toda essa exposição, tá? Porque o argumento principal é que ele não trouxe nenhuma documentação que comprovasse o VTN e afastasse o arbitramento. Tá? Então, por todo exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento parcial e restabelecer o valor declarado de 6.028 hectares como área de preservação permanente. É como voto. Ok. Dúvidas, senhores? Eu vou passar a votação, então. Doutor Mário? Acompanhe o voto do relator, presidente. Ricardo? Acompanho, relator. Só que, doutor... Eu primeiro. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho, relator. Ludmila? Leonan? Eu acompanho também. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, o resultado ficou provimento parcial para restabelecer o valor declarado de 6.000. O valor declarado não, né? O dispositivo aqui está o valor declarado de área, não. Para restabelecer a área declarada de tantos. É só modificar a relação. Tá? Ok. Então, vamos passar aqui para o 40, se for por unanimidade de votos. 45. 40 não, é 45. 5. Ok. É só registrar que o 44 é repetitivo, né? Isso. Repetitivo 44, com 43 e 44, mesmo, o 44 é repetitivo associado ao paradigma 43, correto? Obrigado, Camargo. Então, fosse 45, que tem um repetitivo associado que é o 46. O interessado é o Saulo Bianchini. Com a palavra, o Caio. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância, que, apreciando impugnação, julgou procedente o lançamento relativo à ITR, exerce referência à glosa integral por falta de comprovação de área de produtos vegetais, área de reflorestamento e área de pastagens. Arbitramento do valor da terra nua com base no CIPT pela constatação de subavaliação e não apresentação de comprovação do valor declarado por meio do laudo de avaliação segundo a NBR 146533 da BNT. Circunstâncias, conforme segue o acórdão. Quanto à preliminar de nulidade por cessamento de defesa, em extenso,
e muito bem fundamentado o voto, afasta a arguição de nulidade do procedimento por erro na identificação do sujeito passivo e também por eventual cerceamento de defesa, pois, afinal, apresenta impugnação pormenorizada ao lançamento, restando descaracterizado qualquer prejuízo que se pudesse extrair do eventual vício de identificação do sujeito passivo como sendo o espólio, e não o de cujos, assim como qualquer hipótese de cerceamento de defesa. Quanto às áreas ambientais e de benfeitorias, não obstante a autuação restringisse a glosa integral das áreas de produtos vegetais, de reflorestamento, de pastagem e do valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e floresta plantada, além do habitamento do VTN com base no CIPT, no exercício 2009, o impugnante alega a hipótese de erro de fato no preenchimento da DTR, que na realidade, em conformidade com o laudo técnico de uso do solo, de folhas tais e anexos de folhas tais, existiriam áreas ambientais do imóvel não declaradas anteriormente, sendo 183,7 de preservação permanente, 179 de reserva legal, 12 áreas de coberta de floresta nativa, além de 4 valores de benfeitorias anteriormente declaradas como sendo uma área de 1 hectare. Assim, cabe analisar a hipótese de erro de fato, observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do sistema tributário, qual seja da estrita legalidade e como decorrência da verdade material. Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá ser alterado nos termos do artigo 145, inciso 1, caso de evidente erro de fato, devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas. Quanto a pretendida alteração da área de benfeitorias de 1 para 4,8 hectares, para comprová-lo, o impugnante deveria ter apresentado laudo elaborado pelo engenheiro civil ou agrônomo, acompanhado de ART registrada no CREA, que identificasse as benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, existentes no imóvel em 1/1/2008, nos termos da linha A, no inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 10 da 9393, e do artigo 17 do 4.382 de 2002. Referido laudo deveria conter os seguintes elementos para especificação e instalações. Tá? E descreve como que deveria ser o laudo. Em consulta procedida aos autos do processo, foi verificado o laudo técnico de uso do solo, de folha 74 e 78, e anexo folhas tais e tais, elaborado pelo engenheiro agrônomo com a RT, indicando de forma bastante genérica as benfeitorias que existiriam no imóvel, informando as folhas 81 que sua área seria de 4,8 hectares. Contudo, não há dimensionamento dos itens que compõem as benfeitorias indicadas no referido laudo que pudesse embasar a área declarada pelo profissional responsável, conforme discriminado no parágrafo anterior. Desta forma, não tendo ficado evidenciado o detalhamento da área pretendida pelo contribuinte, que deveria estar indicado no laudo técnico apresentado, fica sendo considerada, conforme já acatada pela fiscalização, a área de 1 hectare de benfeitorias, de acordo com a informação constante da DTR 2009. No que diz respeito à exigência do ADA, em caráter genérico, aplicando-se a qualquer área ambiental, aí ela faz a manutenção justificativa da exigência do ADA. Exigência específica. Certidões de registro não indicam a verbação da área de reserva legal em qualquer dimensão. Informação ratificada pelo próprio impugnante que a folha 34 afirma não existir a verbação da área de reserva legal a mais do registro de imóveis. Contudo, entende que tal procedimento não seria necessário, fundamentando seu argumento, inclusive no artigo tal, para alegar que a declaração de finalidade de não incidência de TR referente às áreas de reserva legal e preservação permanente não sujeitariam a prévia comprovação pelo declarante. Dessa forma, não são consideradas as aventadas áreas ambientais de preservação permanente, reserva legal e de floresta nativas, respectivamente, bem como as alterações na área de benfeitorias para 4,8 hectares, permanecendo na área declarada na DTR 2009 de 1 hectare, por não terem sido apresentados documentos válidos que pudessem caracterizar a ocorrência de erro de fato. Quanto à área de produção vegetal, no que diz respeito à área de produção vegetal declarada de 50 hectares, entendo que a mesma não cabe ser restabelecida por falta de apresentação de documentos hábeis para sua comprovação, mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização. Aí ele vai descrever aqui quanto à área de reflorestamento. Nessa fase, a impugnante trouxe aos autos o laudo técnico de uso do solo, elaborado pelo engenheiro, afirma existirem 56 hectares de área ocupada com reflorestamento. Além disso, trouxe o contrato de parceria agroflorestal, Proflora, firmado entre
o contribuinte e a empresa societária Klabin S.A., assinada em 7 de abril de 2008, com vigência para 15 anos a partir de sua assinatura, cujo objeto é uma área superficial com aproximadamente 398,5 hectares, metros quadrados, 39,85 hectares, destinada à implantação do reflorestamento ou florestamento com árvores de pinos, na forma estabelecida no contrato. Ressalta-se que a área de reflorestamento indicada no contrato tal é inferior à área declarada na DTR de 52 hectares, bem como inferior à área indicada no laudo, especificamente as folhas 81 de 56 hectares. Não obstante, apresentados no laudo técnico do solo e anexos, bem como o contrato de parceria supracitado, esses documentos por si só não autorizam o acatamento da área de reflorestamento e não comprovam a efetiva operação dessa atividade rural. Quanto às áreas de pastagem, a glória de área de serviço de pastagem se deu pelo fato da fiscalização ter considerado não comprovada a quantidade suficiente de animais de grande porte, grande e de médio porte existentes no imóvel no ano base 2008, para efeito da aplicação do índice de lotação mínima por zona pecuária, no caso 0,5. Cabeça de animais de grande porte por hectare fixado para a região. Nessa fase, o laudo técnico de uso do solo afirma que o imóvel possui uma área de pastagem de tanto. Observa que a área total de pastagem campo nativo é de tanto, sendo que 159,6 estão sobrepostos por reserva legal e benfeitorias. Ressalta-se que a área indicada no referido laudo é inferior à área declarada. Além do laudo supracitado, o impugnante apresentou a declaração de ajuste anual do imposto de renda à pessoa física, relativo ao exercício 2009 e no ano base 2008, onde é declarado que o contribuinte possuía à época uma média aproximada de 300 animais bovinos, 19 caprinos e 15 avininos. Conforme o entendimento do requerente, a DIPF 2009 seria documento oficial para a comprovação desse rebanho. Contudo, partindo do princípio que a declaração de ajuste anual de imposto de renda também tem natureza declaratória, portanto, passível de comprovação por meio de documentos que detêm suporte e as informações que deem suporte às informações ali contidas, não é possível considerá-la como o único documento para a comprovação da área de passagem declarada na DTR 2009. Quanto ao VTN, nesse ponto, o acórdão recorrido apenas informa que o VTN não foi impugnado e que as glosas dos referidos valores não interferem no cálculo do VTN. Certificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, aduzindo os seguintes argumentos em síntese. De início, esclarece que as citações jurisprudenciais doutrinárias trazidas na impugnação são meros reforços argumentativos, em momento algum invocando como fundamento de sua defesa a coisa julgada relativamente àquelas citações, como indicado pelo acórdão recorrido. Repete a preliminar de nulidade de processamento de defesa, reforçando e reformulando suas alegações contrárias à intimação por edital, e também quanto à intimação direta do decujus e não de seu espólio como fundamento para declaração de nulidade por vista da identificação do sujeito passivo. Quanto às áreas de reserva legal, de preservação permanente, com benfeitorias de produção vegetal, apenas repito os argumentos da impugnação. Quanto à área de reflorestamento, aponta a contradição no acórdão recorrido, ao inicialmente referir-se que a prova da referida área seria possível por meio de laudo técnico emitido por profissional qualificado para em seguida recusar acolhimento do laudo apresentado nos autos. No mesmo sentido, sua argumentação quanto à glosa da área de pastagem, pois indica que haveria nova contradição no acórdão recorrido por um lado, reconhecer validade às informações prestadas por meio da DIPF, em seu anexo da atividade rural, para em seguida negar acolhimento ao rebanho ali indicado e também indicado no laudo técnico trazido aos autos como prova relativamente à área de pastagem. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Admissibilidade. Recurso é tempestivo, enquanto esse critério merece ser acolhido. No que diz respeito à matéria, entretanto, tenho ressalvas quanto ao integral ao acolhimento. Aí a mesma argumentação anterior, tá? Com relação ao acolhimento dos erros de fato. Assim, o item intitulado das áreas ambientais e de benfeitorias do recurso voluntário não pode ser conhecido, pois trata de matérias que não foram objeto do lançamento. Lembro, por fim, que o arbitramento do VTN não foi objeto de impugnação nem
do recurso voluntário. Por esse motivo, conheço parcialmente o recurso voluntário, passando abaixo a analisar as matérias conhecidas. Aqui, eu vou ser voto vencido, certo? Não estamos te escutando, Ronier. Desculpa, como a gente já conhece o posicionamento de todos em relação a essa matéria, acho que não precisa fazer votação separado, né? Então pode prosseguir na leitura do... Eu tô achando aqui, Rony, eu não coloquei aqui o meu voto alternativo quanto a essa matéria que eu não estou conhecendo. Na verdade, eu vou seguir a decisão de primeira instância com relação a esse item do recurso voluntário, só que eu não consignei ele aqui. Era importante, né, na verdade, mas assim, o que eu recomendaria, Caio? A gente pode fazer o ideal realmente para pedir o ideal seria uma vista de mesa, tá? Para você complementar isso, diz que tem pronto, né? Então, eu não tenho problemas, assim, porque, na verdade, é uma questão que tem que realmente até importante a CARF e tal, que quando é um caso desses, só se fosse muito improvável que você fosse prosperar a sua tese, assim, né? Mas aqui, no caso, a turma vem votando notoriamente nesse sentido, então é importante você trazer realmente uma alternativa. Não, aqui é só consignar por escrito mesmo, que com relação a esse a decisão. Aqui, só te perguntar uma coisa, você quer os teus próximos, você tem mais um item, né, que é o próximo de... A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a votação do conhecimento desse aqui, tá? Fica registrado, e aí a gente faz uma vista de mesa, tá? Em relação até essa preliminar aí, para ficar consignado, vou olhar com calma, e aí depois a gente retorna aí com ele. Os outros dois para fazer esse conhecimento. Então, vou dar esse conhecimento aí. Mário, você conhece tudo ou acompanha o relator? Já discutimos isso, eu acho que é pelo conhecimento total do recurso. Tá. Também acompanho a divergência. Ok. Conhecimento total. Ok. A divergência. Ok. Leonan? Com a divergência, conhecendo integralmente. Ok. Juliano? Conhecimento total, presidente. Ok. Eu vou pedir uma vista de mesa então, tá? E a gente retorna com ele aí em breve, já para o acerto dessas questões. E eu só queria te pedir um favor, então, Caio, essa questão do... Ver se não tem uma situação parecida com essa para o Sebastião. Não tem. Justamente, eu dei tanta atenção ao Sebastião que esqueci de colocar nesse. Foi isso que aconteceu. Eu preocupei em fazer essa verificação. Oi? Uma vista de mesa para amanhã do 46, tá? E o 45, 46. E aí o Caio apresenta, né? O encaminhamento dele aí, já estamos aqui com a vista de mesa minha. E então 47 não tem essa situação, então a gente pode prosseguir o 47, então, Caio, por favor. Ele é muito extenso, se for meio... Como é que... O 47 e o 51 são do mesmo contribuinte, tá? Ele tem uma diferença bem significativa com relação a essa preliminar que nós estamos analisando, e que eu acho que nesse caso aqui, do 47, ela é bem significativa. Como a matéria está bem discutida, eu acho que a gente vai conseguir analisar isso mais rapidamente. Ok. Eu queria perguntar só para a assistente se ela pode ir ao apoio, né, à sessão, se ela... Eu acho que ela tem que sair um pouco antes, né? Antes das 6 horas. Então, de repente, a gente libera para poder fazer uma gravação aí desse finalzinho. Isso, presidente. Pode. Eu acho que é melhor para não ficar apertado para você, que são 2 processos do meu contribuinte, pode demorar um pouquinho. Isso. E das 15 para 6. Então, eu vou pedir para encerrar a gravação, tá? Tanto do apoio quanto do Mário e da Ludmila. Ok, presidente. Ok? Obrigado, então,